Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, trazendo agora neste momento a continuidade do nosso estudo do Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, através aqui da segunda parte exemplo, capítulo 2, Espíritos Felizes. Então vamos à terceira parte da manifestação, dando sequência ao nosso estudo anterior. 9. Sob que forma os espíritos se lhe apresentam? Resposta. Ainda outra pergunta junto. É sob a forma humana? Resposta. Sim, meu caro amigo. Na Terra, os espíritos nos ensinaram que conservam, no outro mundo, a forma transitória que haviam manifestado em vosso mundo, o que é verdade. No entanto, que diferença entre a máquina imperfeita a arrastar-se penosamente com seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos? Não existe, não existe a feiura, porquanto os traços fisionômicos perdem a dureza de expressão que representa o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos esses corpos graciosos que se movem com toda elegância de forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para vós. O olhar tem a profundidade de uma estrela. Tratai de conceber pelo pensamento o que Deus, o arquiteto dos arquitetos, pode realizar em sua onipotência, e tereis uma tênue ideia da forma dos espíritos. Então aqui ele nos mostra que nós temos a ideia da construção dos corpos físicos do perispírito a partir de uma concepção ainda muito limitada, que é a nossa visão e inteligência humana, por mais aguçada que ela seja, mas nós não compreendemos na sua totalidade e extensão o que isso representa. Porque não temos condições e palavras aqui na Terra que traduzam isto, e nem podemos chegar ao alcance de Deus. Item 10. E quanto ao Senhor, como se vê? Reconhece em si uma forma limitada, circunscrita, ainda que fluídica? Sente em si a presença de uma cabeça, um tronco, braços e pernas? Resposta. O espírito, tendo conservado sua forma humana, conquanto sublimada, divinizada, possui certamente todos os membros de que falo. Sinto perfeitamente as pernas, os braços, as pernas, as mãos e os dedos. Porque podemos, por nossa vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou perto de vós e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que percebessem. Nossa fluidez pode estar por toda parte, sem ocupar o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Nesse momento, estão suas mãos cruzadas, e sobre elas estão as minhas. E digo-lhe que conta com minha estima, Sr. Allan Kardec. Meu corpo, no entanto, não ocupa espaço algum, a luz o atravessa, e o que chamaríeis de um milagre, se vos fosse visível, para os espíritos é a ação contínua de todos os instantes. A visão dos espíritos não guarda relação com a visão humana, da mesma forma como seus corpos não têm semelhança real, uma vez que tudo é transformado no conjunto e na essência. O espírito, repito, tem uma perspicácia divina e se estende a tudo, já que é capaz de adivinhar até o vosso pensamento. Pode mesmo, conforme a conveniência, tomar a forma que mais facilite o reconhecimento de acordo com vossas lembranças, mas, de fato, um espírito superior que haja concluído suas provas prefere a forma que o conduziu para perto de Deus. Então, os espíritos familiares, amigos e conhecidos se mostram da forma muitas vezes mais recente que estiveram aqui na Terra, ou da forma como nós convivemos com eles, para que assim possamos reconhecê-los, tal qual nós ainda aqui na Terra temos a lembrança no nosso espírito gravada. Mas isto não é a forma como muitas vezes eles prefeririam, e assim convivem e se mostram e gostam de se apresentar como se sentem, como ele disse, mais próximos de Deus, mais purificado na sua totalidade. 11. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda o Senhor era um homem, em seu novo estado, tem mais da natureza masculina que da feminina? Acontece o mesmo com um espírito que tenha deixado seu corpo há muito tempo? Resposta. Nós não temos que pertencer à natureza masculina ou à feminina. Os espíritos não se reproduzem.
criou-os Deus conforme sua vontade, e C, pelos seus desígnios maravilhosos, quis que os espíritos reencarnassem na Terra, teve de incluir a reprodução das espécies através do macho e da fêmea. Mas percebeis, sem que seja necessária qualquer explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são necessários para a reprodução orgânica e seriam inúteis para os espíritos, uma vez que estes não se reproduzem. Nossa pergunta não tinha por objetivo confirmar tal fato, mas, em vista do recente pensamento do Sr. Sanson, queríamos saber se ele ainda mantinha alguma impressão do seu estado terrestre. Os espíritos depurados compreendem perfeitamente a sua natureza, mas entre os espíritos inferiores, ainda afeitos à matéria, existem muitos que acreditam permanecer na Terra, conservando as mesmas paixões e desejos, acreditando ainda ser homens e mulheres, havendo assim aqueles que afirmam que os espíritos têm sexo. Por isso, certas contradições são provenientes do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam, sem se dar ao trabalho de aprofundar as questões. Os espíritos não podem ter sexo, uma vez que Deus os cria. Então, por serem criados por Deus, não tem esta concepção. A concepção humana, sim, é que tem a questão da reprodução para que outro espírito possa vir a reencarnar ali junto de outros dois, para então continuarem sua trajetória de progresso espiritual e terreno. Por isso que muitas vezes um espírito pode se mostrar como uma mulher, como um homem, para auxiliar a compreensão daquele que o está desejando ter o seu conhecimento, o seu auxílio, porque assim conviveu também com ele. E muitas vezes para mostrar a sua última encarnação, a facilidade neste sentido, por quanto da sua proximidade ainda do seu pensamento mais vinculado à matéria do que à espiritualidade. 12. Entre os espíritos que estão aqui, o senhor vê o nosso presidente espiritual São Luís? Resposta: ele está sempre perto de vós, e quando está ausente, procura deixar um espírito superior para substituí-lo. 13. Não vê outros espíritos? Resposta: perdão, o espírito da verdade, Santo Agostinho, Lamenais, Sonet, São Paulo, São Luís e outros amigos que evocais estão sempre em vossas sessões. 14. Com que aspecto apresenta-se-lhe a sessão? Para sua nova visão, ela é o que lhe parecia quando estava vivo? As pessoas mantêm a mesma aparência? Tudo igualmente distinto e claro? Resposta: bem mais claro, porque eu posso ler o pensamento de todos e fico muito feliz pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que o mesmo entendimento possa ocorrer não só em Paris, na congregação de todos os outros grupos, mas também em toda a França, onde grupos há que se dividem e se umam, instigados por espíritos perturbadores que gostam da desordem, quando o espiritismo deve infundir o esquecimento completo e absoluto do eu. Nós somos ainda muito imperfeitos, e embora as coisas às vezes pareçam absurdas para nós, são fontes ali de raízes e de espinhos de amargura, de tristezas e de discórdia entre nós, e isto é instigado por outros espíritos que se afinizam e ainda vibram nesta fonte. Por quê? Porque nós ainda nos igualamos a essas colocações e cultivamos esses pensamentos. Quando deixarmos de cultivar isto, deixaremos de afinizar a nossa vibração com estes mesmos espíritos, certo? 15. Afirmou poder ler nosso pensamento. Seria possível que nos explicasse como ocorre essa transmissão de pensamento? Resposta: isso não é fácil. Para vos descrever ou explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos, seria necessário abrir para vós todo um arsenal de agentes novos. E seríeis tão sábios quanto nós, o que não é possível porquanto vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência, tornai-vos bons e chegareis a tanto. Tendes atualmente apenas o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente,
sereis mais tarde como nós. Esforçai-vos por bem morrer, para muito saber. A curiosidade, que é um estímulo do homem que faz uso da visão, há de vos conduzir com tranquilidade até a morte, reservando-vos a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. Até lá responderei, ainda que imperfeitamente, a vossa pergunta. O ar que vos cerca, impalpável qual nós outros, carrega a marca do vosso pensamento. O sopro que exalais é, a bem dizer, a página escrita de vossos pensamentos, páginas que são lidas e comentadas pelos espíritos que vos cercam continuamente. São estes últimos os mensageiros de uma telegrafia divina, a qual nada escapa. Então, assim nós percebemos que nós temos, de acordo com a nossa condição, com a nossa preparação espiritual, o conhecimento, e não podemos pular etapas no nosso desenvolvimento humano e espiritual, certo? Nota de rodapé 163. O espírito não possui órgãos de percepção, como ocorre no corpo físico. A percepção dos espíritos está no todo, podendo perceber o que desejam, inclusive pelo campo que se forma ao seu entorno e que se amplia com a sua evolução. Todos os espíritos, porém, assim os inferiores como os superiores, não veem, nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. O Livro dos Espíritos, questão 257, nota do editor. Então, este foi o nosso estudo de hoje. No próximo, nós estaremos adentrando na morte do justo. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. E até a próxima!